Só pedir, meu. Tá vendo? All right. Record in progress. Foi só pedir. Yeah. Vamos All lá. right. Yeah. Então vamos lá. Aí eu vou fazer a função chata de marcar o tempo, né? Eu vou marcar aqui também. Então, começa comigo aqui? Começa com você. A Val que manda agora aí. Então, e aí eu acho, como eu não recebi assim uma síntese, não sei se a gente começa falando um pouquinho quem é, de onde é, tal, né? E eu acho que é melhor cada um fazer isso, cada né? um fala. Cada um fala assim um pouquinho que, né, a mini bio e tal, e pronto, segue, se quiser. Tá, bom, então eu já vou colocar aqui a minha tela para abrir, só para já deixar isso antes de começar, já ficar com essa história certinho. Ok? Então, vou começar. Ok, bom, meu nome é Mário Ramiro, eu sou professor do programa de pós-graduação em artes visuais da ECA USP, e essa apresentação diz respeito a uma nova linha de pesquisa que eu estou conduzindo na pós-graduação, e vai ser um prazer falar disso aqui, tendo a Priscila Farias aqui do meu lado, que é sobre as relações entre arte e música, mais relações entre arte e rock. Essa apresentação vai analisar de uma maneira muito rápida 5 eventos que foram realizados por diferentes artistas, né, na segunda metade do século XX, onde encontramos uma provocadora concepção expandida no campo da arte ou também de uso de novos meios. Né? O Andy Warhol, junto com o Velvet Underground e Nico, o Elliot Sica e a Escola de Samba da Mangueira, os tropicalistas e o Nanjum Paik criaram, né, em diferentes tempos e lugares, obras, acontecimentos, né, onde a música, o filme, o vídeo foram criadores não só de ambientes, né, de lugares de happening e de eventos que, em alguns casos, também existiram só num certo momento ou então só ao longo de uma transmissão em tempo real. Né? Nessa mesclagem inovadora, essas obras, acontecimento, elas incorporam ainda a dança, a moda e os meios de telecomunicação, levando o objeto de arte para um outro espaço, né, para um outro ambiente que não aquele dos museus e galerias. Então, eu vou começar falando com essa, né, a partir dessa primeira imagem que vocês estão vendo, que é o projeto do Andy Warhol junto com o Velvet, chamado Exploding Plastic Inevitable. Esse é um projeto de 66 e 67, e em 66 o Warhol deu uma primeira entrevista, já famoso, né, pela pintura pop que ele fazia, em que ele anunciava nessa entrevista que ele ia realizar a maior discoteca da Terra. Ele estava se referindo ao encontro com a banda nova-iorquina The Velvet Underground, que ele conheceu por meio do seu assistente, né, o Gerald Malanga, que foi o cara que levou ele para assistir os shows da banda nos bares underground em Nova York. O Warhol trouxe para esse encontro também a famosa modelo alemã Christa Päffgen, né, mais conhecida como Nico, que acho que a maioria sabe que é um anagrama da palavra icon, né? E juntamente com o assistente dele, o Gerald Malanga, e uma outra frequentadora da Factory, né, da Silver Factory, a Mary Voronov, eles vão criar uma trupe que vão produzir esse evento chamado, que ficou conhecido como EPI, né, EPI, que é o Exploding Plastic Inevitable, né, um evento que foi produzido e apresentado, né, fizeram uma turnê americana e também canadense entre 66 e 67. Em 63, é legal a gente notar que o Warhol já tinha comprado a sua primeira câmera 16 milímetros, e ele já estava criando aquele seu lugar na cena do cinema underground. Né? Dos filmes que ele produziu, né, muitos de longa duração, como a gente sabe, é no Chelsea Girls que vai surgir a inovação das multitelas, né, onde a gente vê diferentes segmentos do filme sendo projetados simultaneamente em telas distintas, aquilo que a gente conheceu, então, depois pelo Gene Youngblood como cinema expandido. Né? Foi esse recurso que o Warhol utilizou nesse evento, no EPI, né? Quando você tinha a banda tocando ao vivo e uma sobreposição de diversos fragmentos dos filmes dele sobre a banda, né? Enquanto ainda o Gerald Malanga e a Mary Voronov
ainda desempenhavam, faziam uma espécie de uma dança, né? É importante a gente lembrar que o som do Velvet, naquele momento, não era o tipo de rock and roll que estava tocando em rádio, né? Não era, digamos assim, o rock mais normativo que a gente tinha, especialmente na costa leste, naquele momento. Isso muito por conta da figura do John Cale, né? O John Cale, que foi o cara que trouxe o violino para a banda, ele, né, ao lado do Lou Reed, do Sterling Morrison e da Moe Tucker, né, que era a baterista do Velvet, e ele tinha passado já por um período ali da música experimental ligada tanto ao John Cage quanto ao Fluxus, né, na figura do Lamont Young. Então, o Warhol ele estava mesmo empenhado em criar um evento que pudesse conjugar a projeção luminosa, né, num ambiente de interação que o público também participava dançando e muitas vezes carregando esses elementos, né, umas faixas metálicas, que era mais ou menos o símbolo da Silver Factory, que era distribuído ao público também nesses lugares, né? É curioso porque não sendo cineasta e não sendo um produtor musical, essa ideia do fazer não especialista era, segundo Warhol, vou abrir uma aspas para ele, dizer que a ideia do pop era de que qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa. Ninguém queria ficar apenas numa categoria. E foi por isso, quando conhecemos o Velvet, no final de 1975, estávamos todos querendo entrar na cena musical também. Então, com essa declaração do Warhol, é curioso que ele até antecipa algo que depois vai aparecer, especialmente na estética punk, que é a ideia do do-it-yourself, que está atravessando esse nosso período agora também, né? Um jornalista que foi pioneiro na cobertura da cena underground americana escreveu, em abril de 66, um artigo intitulado A Arte Chegou à Discoteca e Nunca Mais Será a Mesma, né? Onde ele descreve a estrutura do evento. Então, o show começava com as projeções dos filmes do Andy Warhol, né, acompanhado do áudio desses filmes e de alguns ruídos, que eram sons da trilha sonora do filme, de discos que eram colocados para tocar simultaneamente, né? Enquanto o Warhol, fora de cena, ele pilotava os canhões, né, os projetores, os holofotes. Em cena você tinha luzes estroboscópicas, né, globos espelhados, projetores e slide, né? Os relatos descrevem que ele, por exemplo, usava 3 projetores 16mm para criar essas Ramiro, um minuto. Ramiro, você está esquecendo de passar os slides. Você está esquecendo de passar os slides. Sim, não, pode deixar que eu estou indo no meu tempo aqui. Não, beleza. Tá? Então, não, beleza. Tá, não, tudo bem, eu tô aqui na minha onda. Então, essa ideia da multitela, né, das estrobos tocando simultaneamente, tudo isso criava mesmo, né, essa simultaneidade de um acontecimento com uma trilha sonora tocando ao vivo. É curioso porque, né, do ponto de vista da moda, que é um assunto que vai atravessar isso aqui, os integrantes sempre estavam vestidos de preto, né, fora a Nico, que normalmente estava vestida de branco, enquanto o Gerald Malanga e a Voronov, eles realizavam algumas danças em cena. Então, a gente vê, por exemplo, nessa imagem, um tipo de grid, né, de grade projetada pelo Andy Warhol, que ficava fora de cena, e os dançarinos evocando também uma pegada meio sadomaso, né, que dava o tom dessas apresentações. Aqui uma cena da apresentação que eles fizeram, onde o público é levado a participar e a interagir, de uma certa forma, né, com o espetáculo, e aqui a gente tem um pouco a ideia também desse design, né, produzido por essas projeções do Andy Warhol. Bom, eu fiz questão de começar falando desse evento, porque esse evento ele foi, na época, denominado de várias maneiras, especialmente na época que era chamado de happening, né? Mas ele também foi chamado de espetáculo multimídia, foi chamado de mix media, mas em 66, o Dick Higgins, no Fluxus, tinha publicado um ensaio que ele chamou de intermídia,
que eu acho que é um ensaio fundamental para a gente entender a diferença desses tópicos, né, que não é uma coisa que a gente vai ter tempo de discutir aqui, mas ele procurava definir exatamente essas novas produções que se encontravam num espaço entre as mídias já conhecidas. Eu fiz questão de começar a falar desse evento porque eu acho que ele talvez seja um dos mais completos dentro dessa nova perspectiva que a gente já está vivendo hoje, que inclui todas essas contribuições. Mas, na verdade, foi em 65, no Rio de Janeiro, que essa interação entre arte, rock, samba, punk, pop, hip hop, de uma certa forma, começou. A gente já é conhecido aqui de nós o vínculo do Hélio Oiticica com a Escola de Samba da Mangueira, né, o Hélio como passista da Mangueira, uma coisa que ele começa a fazer em 64, e ele tinha levado em 65, naquela famosa exposição Opinião 65, realizada no MAM, né, uma exposição que tinha esse título por causa do famoso show Opinião, que foi dirigido pelo Augusto Boal, né, que tinha estreado alguns meses antes, em dezembro de 64, e que foi uma espécie de uma referência para a ideia de música de protesto, né? Essa exposição Opinião 65 reuniu vários artistas, 29 artistas brasileiros e europeus, entre eles o Antônio Dias, Rubem Gershman, Flávio Império, o próprio Oiticica, Zé Roberto Aguilar, Carlos Vergara, né? Pessoal mesmo, a rapaziada da época que estava reformulando a arte brasileira naquele momento. E, como todos sabem, levou a Estação Primeira de Mangueira, né, com seus tamborins, com suas cuicas, com suas frigideiras, para demonstrar o funcionamento das capas e dos estandartes. E, como é sabido, né, eles foram proibidos de permanecer no interior do museu. O Hélio leva essa turma, como a gente está vendo aí, né, leva essa turma para o lado de fora do MAM, e ali eles realizam também, né, tal como a imprensa da época noticiou, eles realizam, então, aquele happening, né? O curioso é que esse trabalho, né, o Parangolé, esse programa do Hélio Oiticica, é algo que envolve diversas investigações que ele já estava realizando há muito tempo atrás, né? Bom, no mesmo ano de 68, o Hélio vai participar do Apocalipopótese, que também, né, que não é um evento do Hélio, muita gente às vezes confunde isso foi um evento organizado pelo Frederico Moraes, chamado Arte no Aterro, e no Apocalipopótese foi, dentro de toda a programação que tinha nessa semana, o Apocalipopótese foi uma das... aconteceu no penúltimo dia, né, quando o Hélio também leva os seus parangolés, junto com o pessoal da Mangueira, né, ao lado, se apresentando ao lado dos ovos da Lígia Pape, as urnas quentes do Antônio Manuel, né, o desfile de roupa fosforescente da Sami Matar, os poemas Objetos do Pedro Escostegui, os poemas Processo do Vladimir Dias Pino, ou seja, né, tudo isso tem um filme muito bacana para a gente ver, que está disponível ainda na internet, que é possível ver a realização do Arte no Aterro. E ali a gente vai ver mais uma vez essa intenção do Hélio Oiticica de congregar, né, de trazer a dança e trazer o ritmo para dentro da obra, porque, como ele já tinha dito em 65, abre aspas, o meu interesse pela dança, pelo ritmo, e no meu caso particular, pelo samba, veio de uma necessidade vital de desintelectualização e de desinibição intelectual, né, da necessidade de uma livre expressão, como o Hélio tinha dito. É sabido de todos também que, num certo momento, ele vai declarar que o que ele fazia era música, né? A gente poderia mergulhar na obra do Hélio e encontrar essas relações entre novas mídias e a expressão musical, não como uma mera trilha sonora, mas como parte constituinte, né, do próprio trabalho. Em 68, o Hélio vai escrever um artigo no Correio da Manhã sobre, antes da decretação, né, semanas antes da decretação do AI-5, né, um artigo sobre o programa que os tropicalistas tinham inaugurado na TV Tupi de São Paulo, um programa chamado Divino Maravilhoso, né, que começou em outubro de 68 e vai terminar em dezembro, depois do AI-5, né, que tinha a direção geral do Fernando Faro, a produção do Antônio Bujanra e a direção de TV do Cássio Gabos Mendes, né? Então, eu acho interessante aí esse trabalho, perto do Exploding Plastic Inevitable, perto do Arte do Aterro, perto da Opinião. Por quê? Porque a gente está vendo aí um grupo de artistas que conseguiu um programa de televisão.
né? Eles estavam, o Oiticica vai escrever nesse artigo, ele vai estabelecer as conexões de problemas universais no campo da vanguarda com a tomada de posição do grupo tropicalista, né? Esse programa, de uma certa forma, ele vem dando sequência a uma programação que já tinha na TV brasileira, especialmente os programas, né, os festivais de música de 66 e 67, e programas de forte apelo popular, como, por exemplo, o Fino da Bossa, da Elis Regina e do Gerard Rodrigues, né? O Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia tinha um programa da Jovem Guarda, né? Então, portanto, a gente vai ver aí um primeiro programa de TV tropicalista que vai trazer, né, uma nova concepção de um comportamento agora da juventude, né, introduzindo instrumentos elétricos, né, numa perspectiva de uma música popular brasileira, né, e uma revolução comportamental que é todas as segundas-feiras ao ar para a TV, né, da Casa das Famílias Brasileiras. Bom, meu tempo já se esgotou, eu gostaria só de deixar pontuado que eu falaria também do Good Morning, Mr. Orwell, né, que em 84, praticamente 20 anos depois, o Nam June Paik, depois de ter feito um evento, um duo com o Joseph Beuys, em homenagem à morte do George Maciunas, em 78, o Nam June Paik já tinha falado de um concerto satélite. Esse evento é do conhecimento de todo mundo sabe que o que ele fez ali foi reunir grandes artistas plásticos, né, ao lado de grandes figuras que fizeram parte daquela cena investigativa e experimental daquela época também. Mas isso fica para uma outra hora. Eu vou parar por aqui. Obrigado, gente. Agora a gente tem Eduardo de Jesus. Oi, gente, boa tarde. Eu vou compartilhar uma tela aí com vocês também. Já agradecendo o convite aí de Suzete, Gilberto, uma alegria estar com vocês aqui hoje, uma alegria sensacional ouvir o Ramiro. Ramiro, você é demais, é sensacional, Rock's My Religion. Começar com o Velvet, que coisa maravilhosa, né? Eu pergunto para os meus alunos, vocês conhecem o Velvet? Não. Por favor, ouçam, né? Antes de ficar gostando dessas coisinhas de agora, fazendo aquele papel lá, tipo no filme, né? No Alta Fidelidade. Vamos lá, então. Eu também, assim como o Ramiro, deixa eu ver se a minha passagem de tela vai funcionar. Bom, eu sou do Departamento de Comunicação Social da UFMG, o Eduardo de Jesus. Tive o prazer de ser orientado pelo Gilberto, tenho os meus professores queridos, Mônica Tavares, que eu amo, Suzete, queridíssima, Silvia Laurentes, Ramiro, Priscila. Uma alegria estar aqui, além do Ramiro, que foi, como sempre, essa alegria sensacional te ouvir. Queria fazer par com você nessa pesquisa aí, hein? Gostei desse negócio, adorei, incrível, vamos falar disso. Aí é o meu e-mail para quem quiser estar comigo. Estou acelerado assim para ver se dá tempo de falar tudo. Agora é a moda, né? O WhatsApp, vezes 2. A gente já está pegando isso aí, que quando a pessoa manda, já vai no vezes 2, já vira vezes 4. Então, eu vou falar para vocês também, como Ramiro, das coisas que eu ando pesquisando por agora. Eu tenho pesquisado 2 artistas e os desdobramentos das obras. O Paulo Nazaré, sobretudo essa obra dele que se chama Notícias de América, e Bárbara Wagner e Benjamin de Burca. Bom, o conjunto de trabalhos deles são curtas, mas especialmente esse, que é o Swing Guerra, que estava na representação do Brasil na última Bienal de Veneza. Bom, primeiro voltar nessa ideia do que é o contemporâneo. Eu fiquei apavorado aqui, não marquei a hora que eu comecei a falar. O que é o contemporâneo, essa palavra tão vaga e estranha, que tem essa marca temporal. Vou voltar a esse autor que eu tenho estudado também, que é o Groys. Vai entrar um slide grande aí agora, mas essencialmente o que o Groys diz é isso, né? A gente não tem mais uma coisa histórica, uma dimensão histórica que leva a gente para um fim de alguma coisa ou para algum fechamento. Então, é como se a gente tivesse o tempo inteiro perdendo tempo, porque é um tempo circular que não leva a lugar nenhum. Então, essa ideia dessa perda de tempo, o Groys positiva isso e pensa que uma questão importante para o contemporâneo é perder tempo. É esse momento que a gente, o tempo é nosso amigo, é companheiro. Ele joga com as palavras em alemão contemporâneo e companheiro, né?
Isso me faz lembrar sempre essa obra de um coletivo daqui de BH, onde eu estou agora, que é esse coletivo chamado Poro, que fazia essa coisa na rua e que quase dava morte, porque abre a faixa na rua escrito "perca tempo". As pessoas ficam completamente loucas com isso, enquanto vêm uns outros e vão distribuindo esses folhetos que vocês veem aí do lado, com esses 10 maneiras incríveis de perder tempo. Então, essa ideia do contemporâneo não conecta fortemente com a ideia de um outro autor mais popular, que é o Agamben, sobretudo com esse texto, que foi de uma conferência aqui no Brasil, né? Que é essa ideia de pensar que quem é contemporâneo é quem cria uma espécie, digamos, de certa distância, assim, né? Dá uma distância no tempo, consegue ter uma visão crítica. Então, são duas posturas, só para a gente talvez distanciar um pouco da ideia de que contemporâneo é igual a tempo presente. Contemporâneo não é igual a tempo presente. Tem uma outra densidade nas relações temporais, né? O Agamben, no texto dele, de forma muito bonita, ele compara, faz uma metáfora com a moda, né? O que se apresenta na passarela é sempre adiante, né? Porque é sempre da próxima estação. Aquilo está acontecendo agora, mas normalmente as roupas também fazem muitas referências ao passado. Nesse ponto, tanto o Agamben quanto o Greuth coincidem de pensar o contemporâneo. Essa relação peculiar que a gente tem com o tempo. E, sobretudo, no caso de Agamben, pensar que a gente não adere, que talvez seja melhor a gente não aderir. Pensar aí de novo, né, essas novas traduções do Freud aí agora, né, de pensar como se fosse o infamiliar, né, o estranho familiar, né? Então, essa ideia de pensar esse tempo presente ou a contemporaneidade como sendo esse lugar que causa um estranhamento no tempo é o que me levou para esses artistas que eu vou comentar aí um pouco agora. Bom, poéticas contemporâneas, quais são as características dessas poéticas contemporâneas? O que diferiria em relação às poéticas que a gente experimenta de forma mais tradicional aí na modernidade e anteriormente, né? Bom, eu penso em 3 dimensões. Uma primeira são essas, eu coloquei assim, ligadas a relações peculiares e tensas com a história. Então, sempre tem a verve histórica, seja para negar, seja para contrariar, seja para absorver de outra forma, seja para comentar criticamente, né? É bonito ver essa pesquisa do Ramiro, por exemplo, e lembrar dos ecos nas pesquisas, por exemplo, de Patrícia Moran, sabe? Com toda a coisa do VJing, né? Patrícia Moran, Lucas, né? E a turma toda aí. É bonito pensar que são novas relações que a gente vai estabelecer com a história. Eu acho que as poéticas contemporâneas revisitam a história, dando nova densidade. A gente sabe que a história não está pronta e que o passado também não é essa coisa que a gente vai lá só para buscar. O passado também é vivo, né? Como diria o Deleuze, é esse caldeirão borbulhante. Ali, ele não é um arquivo arrumadinho, né? A cada momento, algumas situações do presente podem nos levar ao passado de uma forma diferenciada. Então, acho que uma característica dessas poéticas contemporâneas é essa relação ou esse campo de tensão constituído frequentemente com a história. Bom, outra que eu acho que elas são estruturadas fortemente na hibridação, né? A gente já não tem, inclusive isso vai aparecer aí numa das obras que eu vou comentar, que é o Swinguerra, da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca. Quase tudo que a gente experimenta hoje está muito distante de uma pureza, de manifestações puras, né? Mesmo quando a gente olha para manifestações que se estabelecem com a utilização de meios mais tradicionais, como a pintura, quando a gente percebe a pintura contemporânea, a gente percebe uma pintura contaminada, híbrida, em diálogo com a internet, em diálogo com essa produção imagética da gente agora, né? Em diálogo, por exemplo, com os novos gêneros imagéticos que a gente experimenta, como o selfie, o nude, o react, né? O react é um dos que eu tenho mais curtido agora, esses vídeos de reação, né? Tem desde a coisa bem tola, do tipo uma pessoa, o modo com que alguém reage a um novo videoclipe, até o modo com que se reage a uma obra de arte, né? Então, essas novas modalidades, elas também são estruturadas na hibridação, nessa passagem entre domínios, na contaminação, né? Bom, um terceiro ponto, uma terceira característica,
dessas poéticas contemporâneas é que elas são materializadas na investigação radical dos suportes imateriais, né? Então, aquilo que era um suporte que não era frequentemente usado na produção artística, eles começam, todos estão aí, né? As gerações vão entrando em contato com as tecnologias que vão chegando e vão colocando isso no circuito. Ao mesmo tempo, né, eu vejo isso com os meus alunos, por exemplo, o glamour, que é fotografia analógica. Ou, outro dia, um falou comigo, eu estou usando filme vencido. Eu falei assim, eu sou você ontem, né? Parece uma ressaca que eu tive há 1000 anos atrás, né? Lá nos anos 80. Eles estão descobrindo isso. Talvez por causa do brilho excessivo da imagem digital, tem hora que me perturba um pouco, porque não tem jeito de errar. Cara, tirar foto com o celular, por exemplo, elas todas dão certo. Todas. É um horror. Assim, eu fico lá pondo o dedo na frente, balançando o negócio, para ver se dá algum ruído, alguma sujeira, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente experimenta, todos os suportes estão em jogo, os suportes mais tradicionais, os suportes que emergem agora, todos misturados num processo de investigação experimental, em alguns momentos bastante radical. Bom, o que anda acontecendo com a gente em relação a essas situações todas e que é o ponto que eu tenho pensado para olhar para esses trabalhos? Bom, está ligado a essa questão da produção de subjetividade, né? Como esse recorte que eu coloquei da Sueli Rolnick. Então, claro, tem problemas que tem questões que não me afligem diretamente, não estão ligadas ao meu corpo ou ao meu modo de estar no mundo. No entanto, o meu corpo vibra com isso, ele é atravessado por essas questões. Então, é isso que Sueli fala dessa subjetividade que se produz fora do sujeito, né? A partir do fora, né? E nos atravessa. Esses dois artistas, né? O Paulo Nazaré e Benjamin Debourg, e a dupla, né? Benjamin Debourg e Bárbara Wagner, vão atuar muito nesse lugar, né? Eles vão convocar esse outro, que muitas vezes está fora da produção artística, para que se adentre e traga as suas experiências junto, né? Isso é uma questão que tem me interessado bastante aí. Bom, começando com o Paulo Nazaré, eu vou comentar com vocês esse projeto dele que se chama Notícias de América, né? Como os grandes projetos que o Paulo Nazaré desenvolve, ele gosta de fazer blogs. Mas não é blog sofisticado, não. É um blog quase selvagem, é blogger. Daquele mais rústico, mais fácil de mexer e mais fácil de postar. E também com menos recursos. Nesses blogs, ele vai colocando o desenvolvimento do trabalho. É uma espécie de diário, né? Ao mesmo tempo, caderno de anotações e bloco de registros. Então, ele mistura isso tudo. Eduardo, como a gente não marcou desde o início, já está dando aqui 9 minutos. Tá legal. Eu estou marcando aqui. Obrigado, Val. Então, isso, o projeto Notícias de América, ele foi a pé, ele saiu a pé daqui de BH, né, da região do Palmital, que é a periferia de Belo Horizonte, onde ele tem um ateliê, e foi caminhando a pé até Nova York, sem lavar os pés, para lavar os pés no Rio Hudson e deixar a poeira daqui lá, né? Nesse trajeto, ele vai desenvolvendo fotografias, algumas que eu vou mostrar aí para vocês, um gesto tipicamente performativo no campo fotográfico, né? Então, algumas ele coloca, elas têm sempre essa mesma posição, ele está com o corpo, com o rosto coberto, né? E o corpo à vista. Algumas outras, a performatividade está na relação com o texto que ele levanta, né? Até que ele chega num certo momento no trajeto, ele faz essa imagem. Essa imagem é uma espécie de gatilho para um desdobramento desse projeto, que foi a participação dele na Miami Basel, né? Com essa Kombi cheia de bananas verdes que foram ficando maduras ao longo da exposição. E na exposição, em Miami Basel, ele performava uma venda de bananas a $10 a penca, e a pessoa ganhava uma fotografia, que era essa fotografia que eu peguei num Tumblr, escrita, vendo minha imagem de homem exótico. Parece que é a hora que a performance chega ao fim, né? A hora que essa pessoa, com cara de turista aí no caso, aparece do lado dele e realmente posiciona esse corpo como um corpo exótico aí nessa situação, né?
Bom, dá para falar muito de Paulo Nazaré, tem milhares de desdobramentos aí, mas só para apresentar, depois a gente vai para o debate. Passando para Bárbara Wagner, a minha primeira conexão com Bárbara Wagner foi a partir desse trabalho, A Brasília Temosa, um convite que eu recebi do MASP para comentar umas obras da coleção, eu escolhi essa obra, e, a partir daí, a Bárbara Wagner e o Benjamin de Burca têm habitado as minhas investigações e pesquisas. Essa situação aí, especificamente, é essa, né? Esses sujeitos que estão nessas imagens normalmente não são fotografados dessa maneira. Normalmente, mais ao modo Sebastião Salgado, preto e branco, de longe, todo mundo pobre, sofrendo e tal. A Bárbara Wagner inverte isso aí, né? Ela vai fotografar essas pessoas, né, da classe baixa, as pessoas que moram na comunidade Brasília Temosa, como se fossem celebridades, com uso de flash, né? Muito flash, muito rebatedor, muita pose, parecendo celebridade, dando esse nó aí nos gêneros. Mais uma aí da Brasília Temosa, ostentando o carrão aí na praia, incrível, né? A revista Caras está cheia dessas imagens aí. Bom, Bárbara Wagner também ganhou esse prêmio na Berlinale, isso é uma questão que me interessa bastante, essa passagem dos cinemas de caixa preta para o cubo branco, né? Essa relação espacial que vai ser promovida aí, o Rise é um desses exemplos, e eu me detive nesse swing-guerra, né? O swing-guerra deriva de swingueira. Swingueira é um fenômeno que acontece na periferia do Recife, que por si só é uma hibridação sem precedentes. É funk carioca, breganejo, tudo misturado, é alucinante, vertiginoso, dá uma vontade de dançar tremenda, e esses grupos da periferia de dança ensaiam de forma muito rígida, né, muito forte, assim, para apresentações que são competições. O que Bárbara Wagner e Benjamin de Burca fizeram foi levar essa competição para dentro do pavilhão da Bienal de Veneza, de uma certa forma. Bom, a gente sabe que nesse contexto que a gente experimenta, esses são os corpos que estão disputando visibilidade e, digamos que, existência, né? São os corpos pretos, trans, periféricos, que estão fora do circuito, né? Desse circuito o qual a gente habita com muita intensidade, e, sobretudo, o alvo aí desse governo necropolítico que a gente experimenta aí agora. Então, o trabalho da Bárbara Wagner e do Benjamin tem recebido algumas críticas muito estranhas que parecem não conseguir compreender a complexidade do que eles colocam, reduzindo o fenômeno a quase nada como se fosse uma dancinha. E, na verdade, no meu ponto de vista, não é isso. É um manejo de potências políticas que habitam em outros lugares, né? Com esses corpos que são corpos diferentes, né? Então, é uma espécie de competição, né? No gesto instalativo, era uma imagem de frente da outra, com os dois grupos competindo, né? Efetivamente, qual a melhor coreografia e qual grupo que dançaria melhor dentro de uma espécie de trama competitiva. Tem uma narrativa e tudo mais. Tem milhares de camadas de fundo. Isso tudo se passa num SIAC. Vocês lembram de SIAC, governo Collor? Né? O SIAC, que lembra os projetos do Lelé, lá de trás, do modernismo, da bandeira do Brasil. Então, coloque um pouco em colapso alguns aspectos da história recente do Brasil e, sobretudo, essa parte que não dá muito certo, né? Que a gente já vem assistindo isso aí já há um bom tempo. Era isso, gente. Muito obrigado pela atenção e pela presença. Uma alegria falar com vocês. Obrigadão. Obrigada, Eduardo. Agora sou eu, né? Aqui. Eu sou Val Sampaio, sou artista e professora da Universidade Federal do Pará. E aí eu vou... Deixa eu colocar aqui, colocar para apresentar, que fica... Abre. E eu vou falar... Eu queria que alguém marcasse o tempo para mim, que eu não vou conseguir. Pode ser? Tem algumas coisas... Eu marco aqui para você. Beleza, obrigada. Edu marca, então. Vamos lá. Tá, então, eu vou falar sobre essa questão do contemporâneo, né, sobre as mutações na vida e na linguagem e na geopolítica que são trazidas por intermédio do meio informático e do meio tecnológico, que está no foco da minha produção também como artista, né? Então, essas mutações,
elas vão subverter o conceito de cópia, original, reprodutibilidade, tempo, espaço, presença, ausência. E essas convulsões, elas vão exigir um estudo sobre essas emergências, essas novas práticas, como as apresentadas aqui, por exemplo, agora pelo Eduardo, né, que exigem um estudo sobre essas emergências sociais, dessas novas práticas sociais e estéticas atuais. Essas subjetivações, as identidades, eles são processos que se produzem e aparecem na multiplicidade dos indivíduos, conjuntos sociais, profissionais, faixa etária, sexo e práticas sociais de localidades geográficas. Então, aí a gente tem uma relação de noção de território, por exemplo, compreendida em relação ao espaço vivido como um sistema percebido, cujo sujeito que habita se sente em casa, né? Estou no meu território. Então, território seria sinônimo de apropriação, de subjetivação, e a gente vive com uma noção de território de um legado de conceitos que são herdados pela modernidade incompleta, né? Diria Habermas, por exemplo, e o seu legado de conceitos puros, né, que vem da modernidade. Então, tantas vezes atravessados pelos séculos, né, praticamente tocado esse conceito desse território puro, né, fechado em um determinado sentido, né. E atualmente a gente vê que está ocorrendo uma revisão, né, sobre uma revisão da virada ontológica que vem na antropologia e do multiculturalismo, como uma cosmopolítica diferente, né? Cosmopolítica diferente, inclusive, a Stenger vai trabalhar com esse texto do sentido que a gente tem do sentido de cosmopolítica, né? Que vai, na verdade, contrastar com a busca kantiana de um universal, né? Que vai sugerir, por exemplo, um certo relativismo como uma conclusão propiciadora de uma coexistência, que, por exemplo, Huck, o Yui Huck, né, ele vai falar aqui em consonância como um modo relacional e perspectivista dos povos indígenas, que compõem, por exemplo, como expõe, por exemplo, o Viveiro de Castro, né? Então, a ideia de multiculturalismo, recentemente proposta por antropólogos como Philippe Decolat, o Eduardo Viveiro de Castro, Bruno Lantu, Tim Gold, e para o Huck, essa virada é uma resposta direta à crise ecológica, que agora está intimamente ligada com o antropoceno. Então, refletir criticamente sobre o cenário contemporâneo vai nos encaminhar para outras visões de mundo, outras cosmologias, né? Conversando com Huck, por exemplo, né? Então, é possível discursos sobre o mundo, apontando para uma cosmologia quando se assume uma separação básica, né? Somos observadores de um universo que existe, independente de nós, e sobre os quais refletimos sobre o nosso olhar. E, por vezes, esse olhar pode ser estético, pode ser artístico, pode ser um olhar científico, né? Como, por exemplo, alguns regimes de pensamentos que são estudados pela antropologia, como a cultura dos povos indígenas, né? Então, a gente descobrimos maneiras radicalmente outras de pensar o cosmos, portanto, uma outra cosmologia. Então, este ensaio, nessa fala, ela apresenta anotações sobre processos de criação e tensões identitárias na interface de ontologias da margem e de cosmovisões e culturas, sendo uma maneira de mergulhar e de refletir sobre o nosso modo de existência ou de outros modos de existência, e também do modo de existência da arte nesse contexto dado como antropoceno, né? Aí eu trago essa fita, que é uma obra do Hersch, né? Partindo da fita de Moebius, ou da garrafa de Klein, que é uma imagem da ciência, de um objeto que não tem nem dentro nem fora, nem um lado nem outro. E me parece pertinente para definir a nossa relação paradoxal com Gaia, né, como diz Viveiro de Castro, porque não é possível nunca foi possível separar a humanidade de ambiente, como não se trata de colocar um dentro e um fora, né, um ambientado e um ambientante, diria o Viveiro de Castro. Trata-se muito mais, me parece, de dois modos, falar de Gaia e falar de uma humanidade ou de qualquer outro avatar do sujeito. Trata-se, na verdade, da forma de começar um percurso que se pode começar por Gaia, ou pelos antropos, ou pelo humus, ou pelos humanos, ou pelos viventes, né? E chegar num outro lado,
e chegar do outro lado sem nenhuma descontinuidade. Por quê? Porque só existe um lado, só tem um lado, não tem dois lados, né? Então, o que não se quer dizer é que não haja uma dobra, né? Exige uma torção nessa figura, né? De um lado só, e essa dobra que o Viveiro vai chamar, fazendo uma analogia, vai chamar de o antropoceno, né? Então, a cosmovisão das sociedades indígenas, elas vão nos apontar como o Krenak vai falar, né? Aí o Krenak vai falar, para uma sonhos para adiar o fim do mundo, né? Voltando à ideia indígena juruna de compreensão do que é o humano, né? Que eles passam a incorporar entes e espécies de outras espécies como humano, né? Uma onça é humano, uma planta é humano, eu sou uma planta, eu sou uma onça, né? Então, são relações de parentesco que eles passam a criar e de pertencimento, que a Hannah Dare, por exemplo, vai usar essa ideia, né? Essa relação com parentesco, né? Que está muito imbricada nessa discussão, nessa perspectiva, nessa cosmovisão, nesse modo de ver o mundo, né? Então, por exemplo, um indígena diria: eu sou pescador e eu sou o peixe, como na fita de Moebius, né? Somos todos do mesmo lado. Eu sou pescador e peixe, né? Tem uma citação de uma história de um indígena que foi pescar e ficou mareado, né? Porque ele não conseguia, ele olhou nos olhos do peixe e não conseguia pescar, né? Ficou por várias vezes mareado, porque naquele momento ele viu com os olhos do peixe, percebeu o peixe, né? Então, essas questões seriam pensando junto com Yui Hank, Yui Rock, sei lá como fala direito o nome dele, que é um coreano, que seria o fim da globalização unilateral e a chegada do antropoceno, que vai nos obrigar a falar dessa cosmopolítica, né? Eu estou falando porque eu estou no lugar onde ele está, né, sendo destruído a partir de uma lógica, né, até uma lógica unitária, fechada do que seria a questão da tecnologia, o que seria a questão do humano, né, pensando desse modo, né? Então, a Terra e o cosmos foram transformados em um sistema, no ponto de vista do Huck, a Terra e o cosmos foram transformados em um imenso sistema tecnológico, o ápice da ruptura epistemológica e metodológica, que chamamos modernidade. Então, a gente está vivendo, segundo Huck, o momento em que seria, enfim, entre aspas, talvez, a quebra do que seria que a gente chama de modernidade. E ele vai desenvolver uma síntese sobre a tese modernista, né, da universalidade da tecnologia, né, de que a tecnologia não é antropologicamente universal, né, no seu funcionamento. É assegurado por cosmologias particulares que vão além da mera funcionalidade, da utilidade, assim como não há tecnologia única, mas uma multiplicidade de cosmotécnicas, né? Então, o uso do território e do não território em si mesmo é que faz dele objeto da análise de pesquisa de alguns processos, né? Então, essa questão está muito presente, por exemplo, desde o início dos meus estudos de mestrado e doutorado, né? E eles vêm, né? Então, me pergunto, tentando responder à questão da mesa, qual seria a questão da arte contemporânea, né? Então, para mim, em tese, né, seria a questão de pensar a si mesma, né, que foi falado pelos dois professores antes de mim, né? A arte contemporânea está pensando a si mesma, ao mesmo tempo ela vai buscar novas ideias, né? Tem um autor, um historiador, que é o John Heichmann, né, no texto O Pensamento na Arte Contemporânea, que ele vai trazer a ideia de que a arte contemporânea, sem uma busca por novas ideias de arte, novas ideias do que seja a arte e de suas relações específicas com as instituições artísticas ou com o próprio pensamento, ela não é arte contemporânea, né? Então, ela precisaria dessa fricção, né? E as ideias nas artes sempre têm uma história, né? Ou seja, sempre ela estaria relacionada com algo, né? Eu estou falando de algo, eu estou me relacionando com algo, né? E que trazendo um pouco... Desculpa, com licença, deu 10 minutos, faltam 5, tá bom? Aí eu vou. Então, deixa eu só fazer. Então, desculpa. Então, eu só quero fazer um pedido. O Val, você quer concluir primeiro para a gente fazer uma, digamos, experiência. Desculpa eu ter que falar isso,
porque é o seguinte, a gente vai ter que passar por uma outra mesa. O que eu vou tentar ver, porque quando eu entro em um outro computador na mesma conta que a minha, ela cai. Essa conta cai. Então, eu vou pedir, como eu coloquei a Suzete como co-anfitriã, eu vou pedir lá para a Suzete sair, porque o pessoal lá da Tipo Outra Mesa, eles já estão pedindo o WhatsApp que eles querem entrar. Então, a Suzete sai, aí eu passo a minha conta para o Maurício Trentin, por exemplo, acho que ele sabe mexer nisso. Você sabe, Maurício? Mas, Gil, a outra mesa é só 15h30, certo? A outra mesa é quanto? 15h30. Ai, desculpa, eu estou tipo viajei total. Eu entrei no sonho de vocês. Desculpa, gente, desculpa total. Eu estava pensando que era Val, desculpa. Se quiser passar, passa. Tá tudo bem. Depois, Maurício, aí eu passo para você. Desculpa, gente. Tá. Valeu. Tudo bem. Então, e aí seria essa questão das ideias, né? Na arte contemporânea, ou seja, eu estou produzindo algo, mas isso não está descolado do resto, né, da história da arte, por exemplo, ou da própria história que a gente está vivendo, né? E o que o produto artístico traz com a experiência, e na experiência vai depender de quem esteja nela, né? Então, a arte seria... ela vai emergir da interação entre o organismo e o meio, entre o artista que está produzindo e o meio. E a mente seria uma qualidade desses atos, dessa produção. Tá? E aí eu vou passar aqui, vou falando, você já conhece um pouco, e tem uma novidade em relação a esse projeto, que é o Mangueira Desejo, que ele é um projeto... Ele é um projeto, uma instalação de arte em andamento que cria... não fiz leitura de ninguém, estou partindo do meu processo, tá? É uma instalação de arte em andamento que cria ambiente de interação digital nas Mangueiras de Belém do Pará, por intermédio de um app para celular. Então, a gente acessa o app, está aqui o site, né? Acessa o app, e eu posso interagir com a mangueira, e eu vejo uma nuvem de folhas ao redor dela, eu clico na tela do celular e eu posso interagir e colocar o meu desejo, né? Então, eu tenho aqui um vídeo que eu acho que não vai passar direito, que eu posso colocar aqui daqui a pouquinho para vocês, que é a experiência do usuário, como é que funciona. Eu não sei se vai rolar o vídeo. Acho que não vai rolar. Deixa eu voltar para cá. Que aí ele conta um pouco essa experiência que está aqui no bidimensional, vou voltar para o bi. Então, está na nuvem, você baixa e você interage com aquela mangueira. Tá? Isso é o Mangueira 1.0, que a gente fez um lançamento na internet, fez um trabalho de mídias, né? Mídias em redes sociais, de lançamento mesmo, tem essas imagens. Não sei se vai passar aqui, talvez esse rapidinho. Ô Val, se tem som, antes de você partilhar a imagem, tem uma casinha que você tem que tipo clicar embaixo, senão a gente não vai ouvir o som. Não dá para ouvir o som? Não, você tem que fechar a sua tela de novo, aí manda tipo partilhar, e quando partilhar, vai agora partilhar de novo. Não, fecha tudo, você sai, isso, agora, manda tipo partilhar de novo. Agora, no canto esquerdo embaixo tem aí colocar o som, não sei o quê. Eu não sei porque não está tipo aparecendo. Não está aparecendo. Mas tudo bem, Bom, tudo bem. Eu não quero atrapalhar, eu posso colocar depois. Mas está lindo. Eu estou aqui viajando, tanto viajei que eu te interrompi. Esse projeto é lindo. Eu estava ali nos dois, no Ramiro e depois no Edu, e veio você, estou aqui adorando. Bela mesa, vamos lá. Desculpa.
E aí, assim, o projeto que, na verdade, assim, ontem eu recebi uma notícia, depois de 9 meses, eu quero fazer certinho, né? Instalar na árvore e uma placa que vai ser um pouquinho menor que essa aqui, que você vai poder acessar. A pessoa está ali na praça e tem o QR Code para ele baixar e poder acessar ali com a mangueira. Esse projeto também tem o que eu estou chamando de duplo, que participou no 3,5, né? Que é um site onde eu também acesso e posso, baixando o aplicativo, eu posso também interferir, acessar e colocar as minhas mensagens, os meus desejos na mangueira, né? Licença, Val, novamente, já deu os 15 minutos, tá? Tá, só fechando mesmo. Que o projeto que eu coloquei aqui, gamificação está no forno, né? A gente vai transformar uma árvore em outras, em que as pessoas vão poder, a partir da lógica, por exemplo, dessa brincadeira que era da nossa infância, na época que não tinha internet, né? Em que a gente brincava, tinha uma chefa que brincava, boca de forno, tirando o bolo, jacarandá, dá, quando mandar for, se não for, apanha o bolo, Raimundinho, Raimundinho, eu quero que você pegue tal coisa. Usando essa lógica, a gente vai construir a partir do aplicativo para que, além de colocar os desejos, as pessoas passam a fazer coisas que a mangueira, que vai ser a mãe, a chefa, vai mandar a pessoa fazer, né? Então, é mais ou menos isso, e a experiência recente é que, nesses 9 meses que eu estava falando, trataram, né, o projeto como evento, né? E ele não é um evento, é um site específico. Essa discussão, por que trazer ele, a gente pode ir para a discussão. Ele é um site específico, ou seja, ele vai estar ali para todo sempre, né? E aí começa toda uma negociação, né, com o sistema, né? Com o sistema da cidade, para entender o que é esse projeto e que borra, né? Borra até o entendimento do que seria um site específico, né? É mais ou menos isso correndo, né? E obrigada. Agora eu paro aqui e temos Yara. Bom, boa tarde, obrigada também pelo convite. Vou contar um pouco como apareceu esse trabalho para mim. Eu chamo ele Machados de Pedra, Quem Pertencem. Foi uma conferência e eu perguntei para um dos palestrantes, que era uma conferência de antropologia, quando você acha um objeto arqueológico, o que você faria? Daí, então, essa pessoa me respondeu que pertenceria à União, ao governo, e um outro palestrante disse que quando você não sabe, não tem nenhum grupo de pesquisa ou instituição atrás, que você deveria guardar esses objetos o mais próximo possível da onde você encontra. Então, a partir daí, eu comecei a investigar sobre essa questão do que seria um protocolo indígena em relação a objetos arqueológicos indígenas e a quem pertenceria. E nas minhas leituras bati bastante nessa questão de que os museus tiveram que conviver com essa ideia de guarda e custódia compartilhada, que o que existe atualmente bastante é essa questão de repatriamento de fósseis, de objetos indígenas, e que os museus quase sempre silenciaram os representados, quer dizer, as comunidades estiveram dentro dessas instituições, que são instituições coloniais, representadas e, ao mesmo tempo, silenciadas. Daí, uma outra prática seria o que eles chamam de community sources, que são essas comunidades indígenas, quando, algumas vezes, um ou outro elemento é chamado para poder fazer parte da curadoria e ele serve como um tipo de informante, quer dizer, assim, no sentido de que o museu está preocupado também em ativar esses objetos, ativar esses rituais, não somente estar atrás das molduras. Mas, de qualquer jeito, essa museificação ela estratifica em categorias acadêmicas, né? E a gente tem esse risco dessa alteridade congelada no tempo. E, ao mesmo tempo, os museus expressam essas relações de poder. O Ames, que é um autor do Canadá, ele vai falar sobre essa questão de controle por inclusão, que são essas coleções etnográficas que trabalham com esse patrimônio indígena, e controle por exclusão do mercado de arte.
Então, assim, tem vários exemplos saudáveis. Um deles era essa Cláudia Augustat, do Wertmuseum de Viena, onde ela chamou dois elementos, indivíduos indígenas, para poder estar trabalhando com o acervo que eles tinham, que é essa questão do Guaraná. Então, ao mesmo tempo que o museu teve capacidade de ativar esses rituais, e eles foram, de alguma maneira, muito importantes para poder tornar viva esse registro. O Guaraná do Sateré Mavé são um exemplo de slow food, de fair trade, né? Quer dizer assim, na verdade, ele alcançou uma distribuição ampla na Europa. Então, das leis de patrimônio, os Estados Unidos já têm desde 1990. Na Austrália, Nova Zelândia, é bastante desenvolvida essa questão. Na Austrália, agora, eles têm esse IATSIS, que eu acho que é de Australia, Indigenous, Aboriginals and Torres Strait Islanders. E o exemplo desse Museu de Antropologia do Canadá, da Universidade Columbia Britânica, que sempre trouxe os indígenas para poder fazer parte das curadorias e tornar vivo esse material. Esse Renato Atias tem um artigo, e ele trabalhou no Museu do Estado de Pernambuco, nesse CECEU, e a proposta dele é que esses objetos deveriam ficar no museu e que a impressão ou a modelagem 3D deveria ficar com as comunidades. Mas tem aí uma questão também de uma aproximação de que os museus, normalmente, eles não permitem certos rituais. Então, essas casas, museus, que não são propriamente um museu, estariam mais perto das comunidades indígenas e poderiam estar trazendo uma outra maneira de estar vivendo esses objetos e esse passado. Mas essa citação que eu estou colocando aqui é do L'Etoile, e ele vai falar sobre essa questão de uma certa negociação dessa imagem de selvagem romântico, de povo da natureza, em relação também à propaganda da mídia e a questão também de, através dessa popularização, conseguir assegurar certos direitos que caberiam aos indígenas. Então, ele vai falar que essa mobilização da mídia ela abre e fecha caminhos, fecha outros. Então, fala do caso do Kayapó, que, através da fundação do Sting, do Rainforest Foundation, conseguiu delimitar as terras, mas, ao mesmo tempo, quando essa imagem propagada pela mídia não corresponde à imagem do bom indígena, ele acaba, esse capital simbólico de habitante da floresta, a ideia de preservação e povos da natureza são destituídos, e o caso dos Kayapó é essa questão da exploração de madeira nobre, extração de minérios nas terras deles. Então, o que o L'Etoile fala que é esse risco dessa alteridade congelada, que existe essa dissimetria entre o espectador do museu, que é ativo, em relação ao objeto passivo, e esse objeto passivo ele não pode ser, ele tem que se manter inerte, sem alterações. E que esses museus antropológicos eles não conseguem, na verdade, extrapolar essa ideia e essa relação, essa equação assimétrica entre colonizadores e colonizados, e apropriação e dominação. Um outro artigo que falava da coleção do Museu Rondon disse que, numa exposição que foi feita para a Sociedade Brasileira de Avanço do Progresso da Ciência, na Universidade do Mato Grosso, eles expuseram como chama, peças que pertenceram aos Paresi, quando eles trabalharam com o Rondon na linha de telégrafo. E esse Laudelino ele incluiu várias peças e outras emprestadas, e também, durante a exposição, eles, com equipamento Morse, ele simulou enviar mensagens para os visitantes. O pai dele, desse Laudelino, foi quem ensinou o código Morse para outros Aliti.
Mas essa exposição ela não teve muita receptividade porque ela não coincidia com aquela expectativa que o público tem do que seria uma exposição indígena. Então, fica aí a questão. Não é? Essa imagem que eu estou mostrando tem esses objetos que todo mundo, quer dizer, imagina que em outras cidades sejam fáceis de serem comprados, né? Como seriam os artesanatos que os indígenas vendem, muito a contragosto do que o Jaider Esbel gostaria de ver os indígenas trabalhando, né, como arte. Daí tem também essas cerâmicas de porcelana inglesas que o Mar sempre traz e esses 2 machados de pedra. Essa foto eu acho interessante porque foi na exposição da Pinacoteca do ano passado, Vexoa, nós sabemos que sobre essa questão do resgate do manto tupinambá, essa aí é da Tucano com o Jaider Esbel, e atrás essa pintura que é quase um ícone da Semana do Modernismo, da Semana de 22. Então, os objetos eles estão na natureza e eles estão de uma maneira quase que irreconhecível. Muitas vezes você consegue identificar que eram objetos indígenas, de utensílios e outras. E podemos até pensar em coisas bem mais elaboradas do que a gente imaginaria que eles pudessem ser capazes. Então, eu estou falando sobre a questão de um pré-modernismo que foi, de alguma maneira, apagado e colocado de lado. Essa artista é uma artista australiana, ela é por linhagem materna europeia e por linhagem paterna ela pertence a 3 grupos aborígenes da Austrália, e que é Brenda, ela vai falar justamente sobre essa questão do que é aborígene. Então, Aboriginal by Law tem um outro estudo sobre processo de identificação, principalmente na Austrália, que é essa questão que se você tivesse 3/8 de sangue aborígene, você é considerado negro, independente se você tem a pele branca ou se você tem a pele escura. Então, essa questão da discriminação, que é uma coisa bastante séria, né, ela trabalha justamente com arquivos e arquivos científicos, né? Essa imagem do lado, que é o número 12, é da avó dela paterna, que ela descobriu num desses compêndios de medicina, como doenças tropicais. E ela trabalha então com essa questão de half case, mixed blood e full blood. Ela trabalha especificamente com essa questão do color bar, né? Assim, dessa barreira da questão da pele. E essas leis que eu vou falar muito rapidamente, no New South Wales, que é o estado onde a capital é Sydney, em 1898, o Liquor Act era para proibir que os aborígenes ingerissem álcool, e eles foram proibidos de transitar livremente. Esse Aboriginal Protection Act, de 1909, visava políticas educacionais para integrar os aborígenes, mas também permitiu o governo a separar crianças de suas famílias. E o Aboriginal Protection Board ele identificava não mais por uma questão de sangue, de cor, mas ele identificava pessoas que tivessem qualquer auxílio governamental, que recebessem ração alimentar ou que vivessem dentro das reservas. Então, que é essa lei do One Drop Rule, né, que eu estou falando, do que é aborígene, do que não é aborígene. E esse autor, Bosa, ele vai dizer assim, o que eles tinham em comum. Na verdade, são centenas de ilhas espalhadas no norte da Austrália, e o que eles têm em comum? Então, o que eles tinham em comum, na verdade, não era a questão do sangue aborígene, mas era a despossessão e segregação. E aqui eu estava, antes mesmo do acontecido, eu estava pesquisando esse livro do Jaider Esbel, né? Então, essa questão que me chamou a atenção, eu não vou falar da exposição do Muken Surari, porque eu não visitei pessoalmente, então não vou nem trazer nenhuma imagem, mas esse livro me chama a atenção que ele colocou como autoria Taurepangue Al. E o Taurepangue, nessa imagem do lado, vocês estão vendo, ele é o narrador, e foi transcrita a narração dele para o Cor Grünberg, que é esse alemão, século XIX, que foi a base do livro do Mário de Andrade. Então, nesse livro do Jaider Esbel, tem essa questão dessas várias vozes, e tem
não só o Akuli Taurepan, Cor Grünberg, Mário de Andrade, tem o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, tem o do Cor Grünberg, von Roraima de Orinoco, e Macunaíma, o mito através do tempo, que é esse, que traz a narrativa de 3 gerações. Akuli Taurepan, o avô, Akuli Mumu, o pai, e Akulipá, o filho. Claro que outros também, mas então o Akuli Taurepan ele viveu numa terra não demarcada, sem fronteira, que atendia essa questão da necessidade da caça e da sobrevivência das famílias. O Akuli Mumu ele se torna adventista e ele provavelmente conviveu com a demarcação da fronteira oeste e da criação das áreas de proteção indígenas, né? E o Akulipá... Yara, desculpa, falta 2 minutinhos. Tá. E o Akulipá ele já é fruto do aldeamento e já é nascido adventista. Então, você tem essa questão dessa quebra, dessa cosmovisão na geração do pai. E, então, estou terminando mesmo, assim, o que todas essas apresentações dessa outra artista e desses outros textos que falam sobre os museus etnográficos, arqueológicos, é que os indígenas de informantes eles passaram a source communities e de source communities a protagonistas, que era a ambição do Jaider, seria essa de que a instituição museal deveria receber os indígenas não dentro do enquadramento etnográfico antropológico, mas como artistas. Agora, só para poder pensar, é a questão que há tanto a instituição museu, que tem um passado histórico de colonização, de expor índios, por exemplo, tem essa questão de que a arte, o conceito de arte e de arte contemporânea, ele tem totalmente relação com a questão colonial. E que o Krenak fala da instituição do sonho, e daí então pensar a instituição da arte, o que sonhar, como é possível, né? E a questão do mercado de arte. E a Machados de Pedra são tecnologias do pré-modernismo que deveriam ser consideradas, e que considerar a pertença desses objetos é reconhecer uma história muito maior do que 525 anos. Obrigada. Obrigada. E agora? A gente abre, dá tempo para abrir? 15h10. A gente tem mais 15 minutinhos, Val. Então, a gente teve uma mesa super linda, né? E eu vi aqui pontos de vista diferentes em relação a esse momento, né, histórico, a questão da arte contemporânea. O Mário Ramiro vem trazendo uma discussão histórica, né, com a Nico, Velvet Underground, né, uma discussão sobre essa questão do happening, da mistura das mídias e intermídias, né? O Eduardo ele traz uma leitura sobre artistas contemporâneos a partir dessa relação entre o sistema da arte, relação entre o próprio social, né? Apontando ali relações importantes sobre a questão da arte e o social. A Yara traz essa discussão que agora é uma discussão bem polêmica, né, Yara, sobre o que é arte, né, o que é patrimônio na arte indígena, e a relação museal, a relação com o museu, a relação com o próprio sistema, né? Então, por exemplo, a morte do Jaider é uma implosão dentro do próprio sistema, né? Eu acho que, de certa maneira, é bem performático no sentido artístico, até artístico do ponto de vista colonialista, como você colocou, que eu concordo. E eu tentei fazer uma contextualização, né, para trazer esse atravessamento da questão da arte com a tecnologia, né, e esses novos estudos que estão me levando para essa prática com a natureza, né, que eu já venho fazendo já há um tempo, né, o Gilberto até participou de uma, né, e também estou debruçada, né, nesses estudos mais
mais abertos, vamos dizer, uma nova teoria, né? Então, a gente está aqui para quem quiser perguntar alguma coisa. Eu queria só lembrar vocês todos, adorei todas as apresentações, muito obrigada, né, Eduardo, Ramiro, Val, e de novo para a Suzete e para o Gilberto. E eu queria só lembrar vocês que hoje em dia eu sou editora do Journal for Artistic Research, que está publicando em português, e ele tem uma concepção de exposição multimídia, então seria super bem-vinda qualquer contribuição de vocês, como reflexão pequena ou como exposição. E a gente está abrindo uma outra modalidade de publicação que se chama canal, então vai ter o espanhol, português, alemão, etc. Então, adoraria ver vocês lá. Envia o link, não é? Deixa eu pôr. Boa. É assim. Nossa, Yara, excelente, muito legal. Eu adorei a mesa também, gente, adorei ouvir vocês. Val, lindo o seu projeto, essas mangueiras de Belém do Pará, que saudade disso, que coisa maravilhosa que é essa cidade, né? Que intensidade, né? Que coisa incrível. Eu adorei os links que você mandou, muito obrigado, já copiei todos aqui para poder visitar e conhecer mais o seu trabalho. Ramiro, agora vejam só, uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte, todo mundo aqui está falando do fim da pureza, né? Não existe mais o lugar. Eu confesso que muito do que a Val e a Yara falou não faz parte do meu repertório, eu não tenho mais tempo de estudar essas coisas, portanto, eu vou me contentar daqui para o final da vida, numa fase em que a gente tem mais passado do que futuro, eu vou me contentar daqui para me aprofundar nas coisas que eu já sei, né? Porque eu tenho dito para os meus orientandos que quando uma pessoa começa a fazer o mestrado, o doutorado, não dá para começar a estudar antropologia agora, não é? Porque não dá tempo, né? Então, eu, frente a esse o oceano de conhecimentos que eu vejo que me separa, né, dessas áreas do conhecimento, eu acho muito importante que a gente também possa, no meio de tantas revisões, também rever aquilo que ainda dentro do mundo ocidental pouco foi considerado como arte. Então, por exemplo, tentativa de contribuição aqui foi mostrar que a chamada arte sonora, que muito do que a gente conhece como arte sonora está muito ligada à ideia do noise, né? Da música experimental, da música tonal. Na verdade, existe um segmento enorme da arte que não considera a musicalidade como uma parte integrante, né? Normalmente a gente entende música só como uma espécie de... Tem uma abertura no museu, tem um DJ tocando música, enquanto todo mundo fica circulando de copo de vinho na mão, olhando para as obras na parede, né? Então, esse caráter acessório de muitas manifestações. Eu acho que é muito importante a gente se preocupar também, nesse mundo de revisões constantes, olhar também para aquilo que a gente já conhece e procurar ali aquilo que pode ser revisto. Deixa eu só entrar só um minutinho que o Ramiro falou, concordo. Quando você estava falando, Ramiro, eu tive uma lembrança linda aqui. Aliás, agradecer vocês, essa mesa está linda, realmente está super bacana. Bom, isso eu nem preciso falar que está tudo muito... Está eco, não está? Está eco, não está? Enfim, eu vi uma exposição em Paris, desculpa, gente, vai com eco mesmo, ela vai duplamente, depois a gente tem que apertar o pedal. Gilberto, você deve estar com o som de uma segunda câmera vindo, né? É isso? Você está com uma câmera ligada? Eu estou com uma só, com a minha só, Maurício. Tá captando, o teu computador está captando o som de algum lugar. É da minha filha aqui, que eu estou no quarto dela, que eu tenho que ligar o outro computador, que eu devo ficar com 2 ou 3 salas ligadas ao mesmo tempo. Deixa eu sair daqui, deixa eu vir para cá, porque aqui não tem eco. Pronto. Eu posso falar rapidinho só? Não, então deixa eu só. Aí eu falo e saio, aí você volta, só para eu falar aqui, que eu estou do lado de fora. Então, eu vi uma exposição lá na Fundação Cartier, em Paris, que eles pegaram a fábrica, a factory, lá do Andy Warhol, e eles refizeram ela, era uma exposição lá do próprio Andy Warhol, né? Então, eles chamaram o Velvet Underground, o Lou Reed, ele estava vivo ainda. Depois eu vi também o Lou Reed, não sei se você viu em São Paulo, aqui no Sesc Pinheiro também. Então, ele estava lá, o Lou Reed, então eles remontaram todo aquele espaço também para uma super viagem. Então, acho que seria legal pegar esse tipo, o catálogo, ou seja, então a valorização dessa factory, enfim, toda aquela produção
o Warhol criou. Então, tinha um monte de, digamos, elementos que pelo menos eu desconhecia, ou que a gente não considera que a gente está falando, né? Muito assim bacana, né? E dizer que alguns outros elementos, que nem esse Good Morning, Mr. Orwell também, que foi uma referência para a gente, né? Da nossa, digamos assim, geração, onde eu fiz aquele Welcome, Mr. Halley. Então, Welcome to Mr. Halley, para mim, era uma referência direta e uma homenagem a esse Good Morning, Mr. Orwell, né, do Pike. Então, eu acho que a gente tem essas referências todas muito lindas. E o trabalho, Ramiro, lindo, lindo. Eu acho que isso realmente faz falta. O Edu Jesus, eu fiquei babando, né, nesse seu trabalho, nessas suas referências e trabalho e tal. A Val, eu já conheço o trabalho também de muito tempo, participei de alguns, aliás, Mangueira Deseja Lindo, e a Yara também agora com tipo pesquisa nova, né, Yara? Adorei essa sua questão Não, que está trazendo. então, Nova não, mas é uma nova entrada, né? eu ia falar para o Ramiro Vamos lá. que se a gente tem mais passado do que futuro, o futuro é pequeno, então a curiosidade é enorme, então não tem como parar. E eu ia falar, Ramiro, tinha dos anos 80, passou um filme dessa Anice em São Paulo, bastante visual, eu me lembro. Eu queria contribuir, concordo também com o Ramiro. Eu acho que a gente está num momento de revisões importantes e de escutas, e que essas revisões, algumas, né, elas querem sair destruindo, né? A gente não pode destruir, começar do zero e inventar a roda de novo, né? Então, eu acho importante, sim, essas pesquisas que trazem à luz o que ainda não é colocado como arte, né? E também contestar, mas, ao mesmo tempo, a gente se colocar, quem está com essa sede, né? Eu sou muito sedenta e curiosa, né? E fui atrás de algumas informações que me tocaram, porque tem um pouco a ver com o que eu faço mesmo como artista. Né? Eu diria assim que tem agora, assim, sei lá, 1 mês, 2 meses para cá, tem uma quantidade enorme de informações novas e de exposições e de questionamentos sobre essa questão do decolonial, sobre a contribuição ou não de... está num momento Mas chave. a Val trouxe uma coisa, assim, uma informação que eu não sabia, que estão jogando laranja na floresta amazônica para acabar com a floresta. Estão jogando veneno em cima de algumas florestas para aumentar, para facilitar a devastação e começar... Imagina, né? Agrotóxico, para plantar soja, a gente vai comer soja. Né? Então, entendi. Era uma matéria falando sobre por que o prato do brasileiro não é mais feijão com arroz, né? Que está mais relacionado com uma decisão do capitalismo, né? Do que com a mudança da cultura, né? Que não está mais se implantando mais arroz nem feijão. Então, e falava dessa questão de estarem jogando para justamente ampliar, e aí não tem mais floresta. É a história da terra, que é do Estado, e o grileiro vai lá e vende. É importante lembrar que a gente ainda é um país que pensa ocupação territorial, né? Que, assim, de colonização, né? Isso é incrível. Isso o Paulo Tavares colocou. Humanizar esse capitalismo, né? Pois é, como? A gente fica trocando. Eu só considero que, como todos nós somos professores, a gente também não pode perder muito tempo com excesso de leitura crítica sem pensar em como fazer arte com tudo isso, não é? Porque eu tenho visto uma coisa que tem me assustado um pouco, que é a quantidade de referência, de bibliografia, de discussão altamente intelectualizada que procura cercar uma quantidade enorme de problemas, mas cujas respostas muitas vezes só vêm na forma de texto. Eu estou chamando isso de uma nova arte acadêmica. Né? É uma arte agora produzida pela academia, onde a gente tem assim, produção de texto crítico, que cansa bastante de ler, não é? E o trabalho mesmo, muitas vezes o trabalho tem ficado assim, a gente está voltando a uma espécie de um tempo agora de uma arte, uma espécie de um novo realismo socialista, né? O que é bastante preocupante também, quando tantos Ramiro, artistas... sem dizer da patrulha ideológica, né? Porque tem uma patrulha ideológica que parece que despencou lá dos anos 60 e chegou aqui agora. Eu sei, uma coisa que a gente percebe, por exemplo, os artistas pretos
que não querem trabalhar com questões da negritude. É quase impossível os caras fazerem isso, mesmo que eles não tenham... Bom, eles estão inseridos, são negros, não querem tratar disso, mas tem uma patrulha, assim, é incrível, né? Outro dia eu li uma crítica do disco da Marisa Monte falando, não, o disco é péssimo porque não enfrentou. Parece que eu estou lá nos anos 60 de novo, não pode tomar Coca-Cola, que é dos imperialistas, sabe? Hoje a gente sabe que o problema é açúcar, nem é o imperialismo, né? Mas, enfim, eu acho que concordo. Tem muita coisa. E, Yara, eu adorei a sua apresentação, genial. Eu gostaria muito de ter o seu contato para depois seguir uma conversa com você. Claro. Se você puder me mandar aqui pelo chat... Gmail, eles estão meu nos nome. e-mails, Edu, no Aqui, e-mail ó. de cada mês eu mandei o meu e-mail é todos. esse, Bom. mesmo para o Jai, mas eu super convido vocês todos a participar mais, pensar, considerar. Eu e o Gilberto e o Milton Zogabi temos um texto em comum lá publicado, mas assim, exposições, Ramiro, não pensando só em texto vale teórico. tudo, Ramiro, tem que ser arte também. Aliás, gente, deixa eu só falar, nós vamos estar publicando as atas também, acho que eu tenho que falar, a gente tem que falar isso, né, José? Mas vale também ensaio gráfico, ensaio tipo visual, se quiser mandar link, se quiser fazer vídeo. Enfim, gente, sempre tipo valeu. Quando a gente está falando, a gente está dando um espaço, né? A gente está tentando abrir. Quer dizer, claro que a gente também trabalha com tipo de exposição, a gente faz isso também. Mas quando a gente está trabalhando nessa mídia, nesse espaço digital, né, de atas ou de livros, vale tudo, que é um espaço que você tem. Ó, eu quero fazer um vídeo, manda ver, eu quero fazer não sei o quê. Está valendo, né? Eu quero fazer um ensaio gráfico. Eu mesmo, quando fui lá caval, eu fiz o quê? Um ensaio de bordo. Eu não queria saber escrever porra nenhuma. Estava tão alucinado com aquelas imagens que eu falei, que porra? Né? Eu fiz uns tipo, era assim, haikai e algumas imagens de lá. Então era isso, algum texto, né? Assim, mas não tinha nenhuma, não tinha nada de, digamos, acadêmico, enfim. Gente, depois que passar aí a pandemia, a gente tem que voltar lá, porque está chegando barcos. Volto já com pandemia, tudo com 3 máscaras, assim, uma em cima da outra. Onde que a gente tem o e-mail de todo mundo, Gilberto? Mas eu mandei pela lista de vocês. Tá. De novo, mas quando eu mandei aquele e-mail para o grupo inteiro, eu mandei o nome de todo mundo. Tá, então, tem e-mail um dos outros, né? Todo mundo tem e-mail de todo mundo. Ramiro, eu só queria fazer uma nota rápida, que aquela música Jesus, do Velvet, foi feita para mim. Tá? Só isso. Eu sabia que tinha coisa ali. Gente, acho que a gente vai ter que encerrar, porque a gente tem que entrar em outra... Gente, tá lindo isso aqui. A gente vai ter que sair. Obrigada, então. Obrigado, gente. Obrigada, agradeço a todo mundo aí. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Linda. Beijo a todo mundo. Maurício, você pode desligar, por favor, e me passar como tipo anfitrião de novo, que eu tenho que tipo assumir a mesa próxima. Adorei ver a Suzete de cabelo branco. Cadê você, Você também, Yara. Você também, as duas. Você também, né, Yara? Não, mas eu nunca modifiquei. Você modificava. Não, mas tá mais branco, mas tá linda. Beijo. Beijo. Tá aí, Gilberto. Já tá host, já. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.